Em um mundo que recompensa quem fala mais e se expõe o tempo todo, escolher focar em si mesmo e permanecer em silêncio é um ato de poder. Nem tudo o que cresce faz barulho, e nem toda força precisa ser explicada. Quando você para de buscar validação fora, começa a construir uma calma que ninguém pode tirar de você. Este vídeo é um convite para retirar sua energia do ruído, voltar ao centro e lembrar que o verdadeiro controle sempre nasce de dentro. Comente abaixo e sele seu compromisso. Hoje eu escolho focar em mim, guardar silêncio e avançar com firmeza, mesmo que ninguém perceba. Vamos começar. Escolha ter paz. Há uma verdade que custa aceitar, mas que te liberta no dia em que o fazes. Ter razão não serve de nada se para o provar tens de perder a paz. E sim, eu sei, dá vontade de responder, de deixar claro, de soltar um "eu avisei" com aplausos de fundo, mas vale a pena? Compensa mesmo entrar numa discussão verbal com alguém que não quer entender, só quer ter a última palavra, porque não se trata de convencer, mas de conservar. E o que tens de conservar, acima de tudo, é a tua energia. Há pessoas com quem discutir é como brigar com uma parede que ainda por cima te grita. Não ouvem, não raciocinam. Só esperam a sua vez para falar mais alto. E lá estás tu, a tentar explicar com argumentos o que eles já decidiram não compreender. Sabes o que fazes nesse momento. Te desgastas e tu não estás aqui para isso. Não vieste ao mundo para ganhar debates inúteis, mas para encontrar a calma dentro do caos. E às vezes, isso começa com algo tão simples como calar. Calar não é render-se, é priorizar. É dizer, isto não merece a minha energia. E não é fácil porque o ego quer ter razão, quer que os outros o admitam, o reconheçam, o aplaudam, mas a maturidade ensina-te algo melhor. Não precisas ter razão diante dos outros se já tens paz dentro de ti. Essa sim é uma vitória, uma silenciosa, mas poderosa. Epicteto, um dos grandes da filosofia estoica, tinha isso muito claro. O que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz deles. Então, se te encontrares a discutir com alguém que vive preso na sua interpretação limitada, sai daí. Não tens de entrar no filme dele para provar que tu tens outro roteiro. Deixa que ele pense o que quiser. Não precisas corrigi-lo nem refutá-lo. A verdade, quando é verdade de verdade, não precisa de gritos. Sustenta-se sozinha, tranquila, firme e invisível se for preciso, mas imbatível. Tu segue o teu caminho, trabalha em silêncio, constrói a tua calma como quem levanta um refúgio no meio do barulho. Não é preciso que todos o entendam, e muito menos que o aplaudam. Porque se o fizeres bem, chegará um dia em que esse teu silêncio valerá mais do que 1000 explicações, porque te terás convertido em alguém que não discute porque já não precisa. Já viste aquelas pessoas que querem sempre ter a última palavra? As que interrompem, elevam o tom e se ofendem porque não concordas. Não são fortes, são frágeis. Precisam impor-se porque não sabem como conviver com a diferença. E tu não podes cair nesse jogo cada vez que alguém te provocar, porque o teu tempo é limitado e a tua energia também. Escolher a calma é uma forma de inteligência emocional. Significa que sabes que poderias discutir, que poderias ganhar o argumento, mas escolhes não o fazer. Não porque não tenhas razão, mas porque sabes que a tua paz custa mais e não a vais vender mal por uma discussão absurda. Chegaste a um ponto onde entendes que algumas coisas se resolvem melhor, desde o silêncio do que desde o barulho. Então, da próxima vez que alguém te provocar com as suas palavras vazias, sorri por dentro, respira e deixa passar. Não porque sejas fraco, mas porque és forte. Porque sabes que estás focado em algo maior. Porque entendes que a energia que gastas a explicar-te uma e outra vez, poderias usá-la para continuar a crescer, a avançar ou simplesmente a respirar em paz. Centra-te em ti, guarda silêncio, deixa que falem, que gritem, que se desesperem a tentar ter razão. Tu já não jogas nesse campo. Agora entendes que algumas batalhas só as ganha quem decide não entrar nelas. Às vezes, a maior resposta é não dizer nada e seguir caminhando mais firme do que nunca. Se esta é a sua primeira vez no meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e curtindo o vídeo. Assim, poderei continuar criando mais conteúdo como este no futuro. O barulho não importa. Há uma arte perdida nestes tempos em que todos gritam e ninguém ouve.
E essa arte se chama guardar silêncio. Sim, isso que parece uma espécie em extinção cada vez que você entra nas redes sociais, em uma conversa de grupo ou até mesmo quando se olha no espelho e briga consigo mesmo por dentro. Sabe o que é mais irônico de tudo? Que quanto mais barulho os outros fazem, mais valiosa se torna a sua calma. Mas claro, mantê-la não é de graça. Custa morder a língua, custa não cair em provocações absurdas. Custa não querer ter sempre a última palavra, mas aí está a diferença entre reagir como todos ou responder como os estoicos. Porque se algo a filosofia estoica te ensina, é que não é preciso opinar sobre tudo. Você não precisa explicar tudo e muito menos se defender de cada coisa que ouve. Sabe por quê? Porque nem tudo merece uma resposta. Às vezes, o silêncio é a frase mais completa que você pode oferecer. Porque quando alguém se desdobra para te provocar e você simplesmente não reage, você está dizendo mais do que com 1000 argumentos. Hoje todo mundo quer falar, todos têm uma opinião, todos querem ter razão. E o que você está fazendo com sua energia? Dando-a de presente em discussões vazias ou investindo-a em construir sua paz mental? Porque, amigo, a maioria fala muito e pensa pouco, repete o que ouve, se indigna com o que não entende e discute sobre o que nunca viveu. Você não precisa fazer parte desse teatro. Imagine que sua atenção é uma lanterna. Para onde você está apontando-a? Você foca nos comentários de quem não conhece nem a metade da sua história. Você ilumina as críticas de quem não deu um passo nos seus sapatos? Ou você prefere virar a luz para dentro, ver no que pode melhorar, o que pode soltar e o que precisa cuidar de si? Porque focar em si mesmo não é egoísmo, é higiene emocional. Não é por acaso que os sábios de antigamente, os verdadeiros sábios, falavam pouco, observavam, ouviam, pensavam antes de abrir a boca, porque sabiam que uma palavra mal colocada pode quebrar mais do que 1000 gestos de carinho. Hoje, no entanto, muitos confundem calar-se com fraqueza. Mas é justamente o contrário. Aquele que se cala quando pode destruir com palavras é o que tem mais poder. Não se trata de não ter nada a dizer. Trata-se de ter tudo claro por dentro e não precisar validá-lo por fora. O silêncio bem usado é um escudo. Ele te protege do drama alheio, do ruído social, da necessidade absurda de agradar a todo mundo. Ele te livra desse desgaste constante que é responder a tudo, justificar-se, defender-se, agradar. Aprender a ignorar não é ser frio, é ser maduro. É reconhecer que nem tudo merece sua reação, sua raiva, sua energia. E sabe o que acontece quando você domina essa arte? Você começa a atrair respeito sem pedir, porque quem não se desgasta explicando-se o tempo todo, projeta algo que é escasso, segurança. Aquele que não se defende porque não se sente atacado, transmite uma autoridade que não precisa levantar a voz. Aquele que sabe quem é, não precisa convencer mais ninguém. Da próxima vez que sentir a tentação de entrar em uma discussão absurda, pare um segundo. Respire. Pergunte-se: isso me constrói ou me desgasta? Se for o segundo, você já sabe a resposta. Fique em silêncio. Seja você quem controla a conversa sem dizer uma única palavra. Porque quando você se concentra em si mesmo e aprende a guardar silêncio, você não apenas protege sua paz, mas também constrói seu poder. Você se torna esse tipo de pessoa que não reage mais por impulso, mas escolhe suas batalhas com inteligência. E isso, por mais que não pareça, é uma revolução silenciosa em um mundo que vive gritando. O silêncio não se explica, sente-se, e aquele que o domina já ganhou metade da guerra. O veneno da comparação. Em um mundo onde a conexão é constante e as redes sociais nos mantêm em um fluxo interminável de vidas alheias, a comparação tornou-se um hábito quase inevitável. Desde que abrimos os olhos pela manhã e pegamos o telefone, submergimos-nos em um oceano de imagens e relatos que, embora pareçam reais, são só fragmentos cuidadosamente selecionados da vida dos outros. E aí começa o problema. Sem nos darmos conta, começamos a medir a nossa própria existência com a vara das vidas alheias. Comparamo-nos. E nesse ato aparentemente inocente, entregamos algo precioso, a nossa energia, a nossa atenção e, em última instância, a nossa paz interior. Comparar-se com os outros é um comportamento tão humano como respirar.
Desde crianças fazemos isso. Olhamos para os nossos colegas de classe, para os nossos irmãos, para os personagens dos filmes e pensamos: por que eu não sou assim? Por que não tenho isso? Por que não alcanço o mesmo? É uma tendência natural, mas não por isso é benéfica. De fato, pode ser profundamente danosa. Cada vez que nos comparamos, oferecemos um pedaço da nossa mente a alguém que, em muitos casos, nem sequer conhecemos. Perdemos o foco em nós mesmos, nas nossas metas, no nosso caminho. E assim, sem nos darmos conta, convertemo-nos em espectadores da nossa própria vida, enquanto admiramos ou invejamos a dos outros. As redes sociais levaram essa dinâmica a um nível completamente novo. Agora, não só nos comparamos com as pessoas que nos rodeiam, mas com milhares de desconhecidos que, a partir da tela do nosso telefone, nos mostram uma versão idealizada das suas vidas. Fotos perfeitas, conquistas impressionantes, relações idílicas, corpos esculpidos. Tudo parece tão impecável que, sem querer, começamos a crer que essa é a norma. E então, a nossa vida real, com os seus altos e baixos, as suas imperfeições e os seus dias cinzentos, começa a parecer-nos insuficiente. Sentimos-nos menos, sentimos-nos atrasados, sentimos-nos fora do lugar. Mas o que não vemos é que essas imagens são só isso. Imagens. Por trás de cada foto, há uma história que não se conta, uma luta que não se mostra, uma dor que não se compartilha. A comparação, neste contexto, é como um espelho distorcido. Devolve-nos uma imagem falsa de nós mesmos. Este hábito de comparar-se não é só inútil, é um veneno lento. Atua de maneira silenciosa, quase imperceptível, mas os seus efeitos são profundos. Rouba-nos a concentração, enche-nos de frustração e afasta-nos do que realmente importa. Imagine que você está correndo uma maratona. Em vez de se focar no seu próprio ritmo, na sua respiração, na meta que tem à sua frente, passa todo o tempo olhando para os outros. O que você ganha com isso? Nada. Só distração, tropeços e a sensação de que nunca chegará onde quer. A comparação é exatamente isso. Um desvio no seu caminho, uma perda de energia que você poderia estar investindo em si mesmo. É aqui que a filosofia estoica nos oferece uma perspectiva valiosa. Marco Aurélio, um dos grandes pensadores estoicos, nos lembra que a única coisa que realmente podemos controlar são os nossos próprios pensamentos e ações. Tudo o mais, o que os outros fazem, o que dizem, o que alcançam, está fora do nosso alcance. Comparar-se com outros é, em essência, uma tentativa inútil de controlar o incontrolável. É como tentar domar o vento. Por mais que tente, nunca conseguirá. Em vez disso, se centrarmos a nossa atenção em nós mesmos, nas nossas metas, no nosso crescimento, recuperamos o controle. E com ele, a nossa paz interior. Mas a comparação não só nos distrai, também nos prejudica. Cada vez que nos medimos com os outros, corremos o risco de nos sentirmos insuficientes. Não sou suficientemente inteligente. Não sou suficientemente atraente. Não sou suficientemente bem-sucedido. Essas frases, repetidas uma e outra vez na nossa mente, convertem-se em uma laje que nos impede de avançar. O pior é que essas comparações são injustas, porque não estamos comparando a nossa vida real com a vida real dos outros, mas com uma versão editada, filtrada e aperfeiçoada. É como comparar um rascunho com uma obra-prima. Sempre sairemos perdendo. Então, o que fazemos? Como escapamos dessa armadilha? A resposta não está em deixar de nos compararmos por completo, algo que, sendo realistas, é quase impossível, mas em mudar o objeto da nossa comparação. Em vez de olhar para os outros, devemos olhar para nós mesmos. A única comparação válida, a única que realmente importa, é com a pessoa que fomos ontem. Crescemos, aprendemos, demos um passo, por pequeno que seja, rumo às nossas metas. Esse é o verdadeiro progresso. Não se trata de ser melhor do que os outros, mas de ser melhor do que a pessoa que éramos antes. O crescimento pessoal não é uma competição com o mundo exterior, é um diálogo interno. É um processo lento, às vezes incômodo, mas sempre gratificante. Cada dia é uma oportunidade para aprender algo novo, para superar um medo, para dar um passo para a frente. E quando nos focamos nisso, no nosso próprio caminho, as comparações perdem o seu poder. Já não importa o que os outros façam, porque estamos demasiado ocupados construindo a nossa própria vida.
claro, não é fácil. Requer consciência, esforço e, sobretudo, compaixão para conosco mesmos. Cada vez que nos surpreendermos comparando-nos, devemos fazer uma pausa, respirar, recordar que a nossa vida não é uma competição, mas uma viagem única. E em vez de perder tempo olhando para os outros, devemos investi-lo em nós mesmos, nos nossos projetos, nas nossas paixões, no nosso crescimento. Porque no final do dia, a única pessoa com quem realmente temos que viver somos nós mesmos. E merecemos fazê-lo em paz, com orgulho e com a certeza de que estamos dando o melhor de nós. A comparação é uma armadilha, sim, mas também é uma oportunidade. Uma oportunidade para nos darmos conta de que temos estado olhando na direção errada e para decidir, aqui e agora, que é hora de voltar o olhar para nós mesmos. Porque a nossa vida, com todas as suas imperfeições, é a nossa obra-prima e merece toda a nossa atenção. Aprenda a soltar o que já não soma. A arte de soltar não é uma habilidade que se domine da noite para o dia. É um processo íntimo, às vezes doloroso, mas sempre libertador. Imagine que você leva uma mochila às costas, cheia de pedras. Cada pedra representa uma recordação, uma relação, um ressentimento ou um projeto que já não faz sentido na sua vida. A princípio, o peso parece manejável, mas com o tempo, essa carga torna-se insuportável. Você se cansa, se desgasta, e embora saiba que algumas dessas pedras já não lhe servem, você se agarra a elas. Por quê? Porque soltá-las implica enfrentar a incerteza, o vazio que deixam e a possibilidade de que algo novo ocupe o seu lugar. Mas o que acontece se esse vazio não for mais do que o espaço necessário para que algo melhor floresça? Aferrar-se ao passado é como tentar nadar contra a corrente de um rio que já decidiu o seu curso. As recordações, embora doces, podem converter-se em correntes que nos prendem a versões de nós mesmos que já não existem. As relações que alguma vez nos deram alegria podem transformar-se em fontes de dor quando já não estão alinhadas com quem somos hoje. E os ressentimentos, esses pequenos venenos que carregamos no coração, só servem para nos manter estagnados em um ciclo de amargura. Queremos realmente continuar carregando esse peso? Ou é hora de deixar que o rio flua, levando consigo o que já não nos pertence? Insistir no que já não funciona é como tentar reviver uma planta murcha regando-a com água salgada. Por mais esforço que coloque, o resultado será o mesmo: sofrimento. As relações, os projetos, até mesmo as ideias têm um ciclo de vida. Algumas estão destinadas a durar anos, outras só uns meses e está bem. Nem tudo na vida está feito para ser eterno. Aferrar-se a algo que já cumpriu o seu propósito é negar a natureza mesma da existência, que é mudança constante. A vida não é estática, flui, transforma-se e nós devemos aprender a fluir com ela. A nostalgia é um sentimento enganoso. Faz-nos crer que o que foi é melhor do que o que pode ser. Apegamo-nos a momentos passados, idealizando-os como se neles estivéssemos mais completos, mais felizes. Mas a nostalgia é só uma ilusão, uma armadilha que nos impede de viver plenamente o presente e construir novas experiências. De que serve olhar constantemente para trás se o caminho que realmente importa está à nossa frente? Deixar ir não é trair o que foi, é honrá-lo ao permitir que novas histórias se escrevam. Soltar não é sinônimo de perder, é mais bem um ato de coragem. É reconhecer que há coisas, pessoas ou situações que já não agregam à nossa vida e que, ao libertá-las, ganhamos algo inestimável. Liberdade. Liberdade para explorar, para crescer, para ser. Quando soltamos o que já não nos serve, abrimos espaço para novas oportunidades, para pessoas que vibram na nossa mesma frequência, para projetos que nos inspiram e nos enchem de energia. É como limpar um jardim. Só ao tirar as ervas daninhas podemos ver florescer as plantas que realmente importam. Aceitar a mudança é aceitar a vida mesma. A evolução não é possível se nos aferrarmos ao que já não nos serve. Cada etapa da nossa existência nos pede algo diferente, e soltar é parte desse processo. Não se trata de esquecer ou de negar o que vivemos, mas de integrá-lo e seguir em frente. A mudança não é o inimigo, é o aliado que nos empurra a sermos melhores versões de nós mesmos. E, finalmente, está a coragem de dizer adeus. Não um adeus cheio de culpa ou remorsos, mas um cheio de gratidão. Agradecer pelo que foi,
pelo que aprendemos, pelo que vivemos e depois, com amor, deixar ir. Dizer adeus não é fácil, mas é necessário. É o encerramento de um ciclo que nos permite começar um novo. E nesse novo começo, nesse espaço vazio que deixamos ao soltar, é onde encontramos a verdadeira essência da liberdade. A possibilidade de ser, de crescer, de viver plenamente. Então, que pedras você leva na sua mochila? Quais está pronto para soltar? Porque nesse ato de soltar, nesse deixar ir, está a chave para seguir avançando, mais leves, mais livres, mais vivos. Viva com sentido. Vivemos em um mundo que nos empurra para o conforto do conhecido, para a segurança do previsível. Levantamo-nos a cada manhã, seguimos um roteiro que parece escrito por outra pessoa e movemo-nos através das horas como se fossem peças de uma engrenagem que não projetamos. É fácil cair na rotina, naquele piloto automático que nos permite avançar sem pensar, sem sentir, sem questionar. Mas isso é realmente viver? Ou simplesmente estamos existindo, como folhas arrastadas pelo vento, sem rumo nem propósito? A rotina tem um poder hipnótico. Envolve-nos em seu abraço confortável e sussurra-nos que não há necessidade de mudar, de arriscar, de explorar. Convence-nos de que o vazio que às vezes sentimos é normal, que a falta de significado é parte da vida. Mas no fundo, sabemos que não é assim. Sabemos que há algo mais, algo que nos chama, algo que nos pede para despertar. Viver no piloto automático é como caminhar de olhos fechados. Podemos chegar a algum lugar, mas perdemos a paisagem, as cores, os detalhes que fazem a viagem valer a pena. A filosofia estoica nos lembra que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos escolher como responder. Podemos decidir se queremos ser atores passivos na nossa própria vida ou se queremos tomar as rédeas e dirigir a nossa história. Os estoicos nos ensinam que a consciência é um ato de coragem, um compromisso conosco mesmos para viver plenamente, mesmo em meio à incerteza. Não se trata de evitar as dificuldades, mas de enfrentá-las com clareza e propósito. Mas para fazê-lo, primeiro devemos parar. Devemos fazer uma pausa em meio ao ruído e perguntar-nos: é isto que eu quero? Estou vivendo a vida que desejo ou simplesmente estou seguindo um roteiro que outros escreveram para mim? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, até dolorosas, porque nos obrigam a confrontar a possibilidade de que temos desperdiçado o nosso tempo, o nosso recurso mais precioso. No entanto, também são libertadoras, porque nos dão a oportunidade de reconectar conosco mesmos, de recordar quem somos e o que nos faz sentir vivos. Sair da zona de conforto não é fácil. O medo do desconhecido, de fracassar, de decepcionar os outros, pode paralisar-nos. Mas ficar no conforto do familiar é ainda mais perigoso, porque nos condena a uma vida de mediocridade, de arrependimentos e de perguntas sem resposta. A mudança não tem que ser radical. Não precisamos dar um giro de 180 graus da noite para o dia. Pequenos ajustes, decisões conscientes, podem ser o início de uma transformação profunda. Experimentar algo novo, mudar um hábito, dedicar tempo ao que realmente nos importa. Estes são os passos que nos levam de volta a nós mesmos. Viver com consciência e propósito não é um destino, mas uma viagem. É um processo constante de reflexão, de ajuste, de crescimento. A vida não é uma linha reta. É um caminho cheio de curvas, de subidas e descidas, de momentos de clareza e de confusão. Mas cada passo que damos com intenção, cada decisão que tomamos com plena consciência, nos aproxima de uma existência mais autêntica, mais significativa. Não podemos permitir que o tempo nos escape sem sermos conscientes dele. Cada dia é uma oportunidade para escolher, para agir, para viver. O maior desperdício não é fracassar ou errar, é não tentar, não arriscar, não ser fiéis a nós mesmos. A vida é demasiado curta para vivê-la no piloto automático. Despertar, tomar o controle, é um ato de coragem e de honestidade. É um presente que nos damos a nós mesmos, um compromisso com a nossa própria felicidade e realização. Então, hoje, neste momento, faça uma pausa. Respire. Pergunte-se: estou vivendo a vida que quero? E se a resposta não for um sim retumbante, não tema. Você tem o poder de mudar, de redirecionar, de reinventar.
A vida é sua, e cada instante é uma oportunidade para vivê-la com consciência, com propósito, com paixão. Não deixe que o piloto automático lhe roube a beleza da viagem. Desperte. Viva. Construa sem impressionar. A armadilha está montada desde o primeiro momento. Ensinam você a se destacar, a impressionar, para que te aplaudam. Que se a melhor foto, que se o comentário mais engenhoso, que se a vida perfeita em 24 horas. E lá está você, sem perceber, atuando mais do que vivendo, como se a validação externa fosse o maior prêmio. Mas aqui vai a verdade que não te contam. Enquanto você se desgasta tentando impressionar, alguém mais está construindo em silêncio, sem holofotes, sem espetáculo, mas com propósito, porque o que realmente importa não se vê de primeira, se edifica por dentro, se treina no invisível, se sustenta no que ninguém aplaude. A constância, a disciplina, o compromisso consigo mesmo, isso que não dá likes, mas sim resultados. E claro, isso custa. Custa renunciar à necessidade de mostrar cada passo. Custa largar o vício de contar tudo antes de fazer. Custa entender que você não precisa de câmeras, você precisa de rumo. Para que você quer tanto reconhecimento se está vazio por dentro? Para que postar uma conquista que nem você mesmo acredita? Para que competir com os outros se você nem sabe se o que eles têm te faria feliz? Eu te digo sem rodeios. Pare de procurar câmeras, procure propósito, pare de olhar para fora para ver quem te vê e comece a olhar para dentro para ver quem você é. A filosofia estoica ensina isso há séculos, mas parece que ainda não entendemos completamente. Os estoicos não andavam pela vida tentando agradar a todo mundo. Não buscavam brilhar, buscavam sentido, não gritavam o que faziam, simplesmente faziam. E essa mentalidade, a de fazer mais e mostrar menos, é justamente a que mais falta hoje. O crescimento autêntico é silencioso. É como uma raiz que se enterra mais profundo antes que algo brote para cima. Mas claro, isso não se vê. Não dá aplausos, não gera impacto imediato. Por isso poucos o escolhem, porque é preciso paciência. E hoje a paciência é um luxo que quase ninguém quer pagar. Mas se você realmente quer avançar, precisa mudar o foco. Concentre-se em construir, não em impressionar. Trabalhe no que não se vê, na sua mentalidade, no seu caráter, nos seus hábitos, porque quando isso estiver forte, o resto virá sozinho e você não precisará mostrá-lo aos gritos. O resultado se encarregará de falar por você, sem filtros, sem adornos, sem necessidade de competir, porque quando você se concentra em si, você para de se comparar. Você percebe que não precisa correr no ritmo de ninguém, que não há uma única forma de ter sucesso, que você não precisa chegar primeiro, mas sim chegar bem. E isso só se consegue quando você solta a pressão de querer demonstrar o tempo todo que está conquistando coisas. Então, chega de barulho, chega de viver para a foto, para o comentário, para a reação. Viva para você, para o que te faz sentir em paz, mesmo que ninguém veja, para o que te faz sentir em direção, mesmo que não seja interessante para os outros. Porque o verdadeiro não se impõe, se nota. O sólido não faz escândalo, sustenta. O autêntico não compete, flui. Faça o favor de se concentrar, de construir em silêncio, de fortalecer o que importa. E quando chegar a hora, que o mundo saiba, não porque você gritou, mas porque você conseguiu. Quem constrói em silêncio não precisa gritar quando chega, já se nota. Não demonstre nada. Vivemos na era do alto-falante. Todo mundo quer te contar o que faz, o que pensa, o que conquistou, o que vai realizar e, claro, o que pensa sobre a sua vida, mesmo que você não tenha perguntado. É como se cada passo precisasse ser transmitido, como se o valor de algo dependesse de quantos o veem, aprovam ou dão curtir. Mas você não está aqui para isso. Você não veio a esta vida para dar explicações nem para mendigar validação. E embora às vezes você se esqueça, você não precisa provar nada a ninguém. Quando alguém grita o que faz, é porque precisa de aplausos, não porque o que faz vale mais, mas porque por dentro não está claro. Há uma regra não escrita que os sábios e os estoicos, já que estamos falando deles, conhecem muito bem. Quem está verdadeiramente focado não faz barulho. Aquele que sabe o que vale não sai por aí repetindo. E aquele que tem um propósito firme não precisa convencer ninguém. Ele o executa em silêncio, o constrói passo a passo
e deixa que os resultados falem quando for a hora, se é que for preciso. Mas claro, custa, porque você cresceu em uma cultura onde se você não mostra, parece que não existe. Se você não posta uma foto, se não publica uma conquista, se não conta que fez tal coisa, parece que não aconteceu, como se o importante não fosse fazer, mas sim provar que você fez. E é aí que você começa a viver para os outros sem perceber. Você começa a se mover mais pelo que os outros vão pensar do que pelo que você realmente precisa. Você perde o foco, a clareza, a paz. E sabe o que é o pior? Que quanto mais você busca a aprovação alheia, mais frágil você se torna, porque seu estado de espírito se torna uma roleta russa emocional. Hoje te aplaudem e você se sente imparável. Amanhã te ignoram e você se sente invisível. É exaustivo viver assim. É como construir uma casa sobre areia. Tudo balança com o vento da opinião alheia. Por isso é tão importante voltar ao essencial. Voltar a você, ao que você quer, ao que você faz, mesmo quando ninguém te vê. É aí que está o verdadeiro valor. Nessas decisões firmes que você toma sem buscar aplausos, nessas ações que você repete dia após dia, mesmo que ninguém as reconheça. Porque o caráter se forja quando você continua caminhando sem público, sem prêmios, sem testemunhas. Isso é o que te diferencia. Não confunda humildade com fraqueza, nem silêncio com falta de ação. Às vezes o foco mais poderoso é aquele que não se vê, como o arqueiro que não precisa de ruído para lançar sua flecha, apenas concentração, intenção e calma. Assim você deveria avançar, sem a necessidade de anunciar, sem buscar aprovação, sem depender dos olhos alheios, porque quem realmente está focado em seu caminho não tem tempo para provar nada. A filosofia estoica não te pede para viver isolado, nem para se tornar um eremita emocional. O que ela te pede é para parar de se apegar ao que você não pode controlar. A opinião dos outros, que você assuma as rédeas da sua própria história sem esperar que todos a entendam, porque às vezes nem você mesmo vai entendê-la completamente. Mas isso não significa que não tenha sentido. Olhe para a sua vida como um projeto silencioso, como uma obra-prima que se constrói na solidão. Você não precisa de luzes, nem microfones, nem palco. Você precisa de foco, coerência, paciência. Quer resultados? Então, trabalhe em você. Quer respeito? Respeite-se primeiro. Você quer reconhecimento? Então, que venha como consequência, não como objetivo. Porque quando você faz algo por validação, você perde o controle de si mesmo. Mas quando você o faz por convicção, cada passo te liberta. Da próxima vez que sentir essa necessidade de contar o que faz, de se justificar, de se explicar, pare, pergunte-se: isso eu faço porque realmente desejo? Ou quero que me vejam? Se for o primeiro, vá em frente. Se for o segundo, talvez seja a hora de redirecionar sua atenção, porque sua energia vale mais do que um aplauso, e seu tempo não é feito para convencer, mas para construir. Lembre-se disto. Sua vida não é uma vitrine, é um caminho. E quanto mais claro você tiver para onde vai, menos barulho precisará fazer. Guarde silêncio, concentre-se em você e deixe seu crescimento falar por si só, sem precisar levantar a voz. Quem precisa ser visto ainda não aprendeu a olhar para dentro. Disciplina em silêncio. O fácil é aparentar. Fingir que você tem tudo sob controle. Que você está a 1000 por hora em direção ao sucesso. Que cada manhã você acorda com uma motivação avassaladora enquanto o resto do mundo boceja. O difícil, o realmente valioso, é fazer o que precisa ser feito quando ninguém está olhando, sem testemunhas, sem aplausos, sem likes. E é aí, exatamente aí, que a disciplina é construída no invisível. Porque sim, é muito tentador mostrar o progresso, exibir a mudança, apresentar a parte bonita do esforço, mas vou te dizer algo que talvez você não goste. Se você precisa mostrar tudo para acreditar que vale a pena, você não está tão convencido. O que você faz quando ninguém te vê, isso é o que te define. É aí que o compromisso real é medido, quando não há público, quando não há filtros, quando ninguém está te parabenizando por acordar cedo ou por dizer não ao fácil. E o problema não é a motivação. A motivação vem sozinha. Às vezes aparece com força e outras vezes nem se apresenta. O verdadeiramente difícil é manter a constância quando você não está inspirado, quando tudo em você quer desistir.
Mas você decide continuar, porque a constância silenciosa é o que te transforma e não faz barulho. Não se grita, não se publica, apenas se vive. Veja, vivemos em uma época onde se você não compartilha, parece que você não fez. Mas a filosofia estoica te ensina justamente o contrário. Quanto mais você se concentra no seu processo sem a necessidade de exibi-lo, mais sólido ele se torna. Marco Aurélio não escrevia suas reflexões para que se tornassem virais. Ele as fazia para não se perder, para se lembrar todos os dias que seu dever não dependia do reconhecimento, mas de sua própria coerência. E você, para quem está vivendo o seu processo? Para você ou para que outros o validem? Porque quando você faz algo apenas para mostrar, você está perdendo a melhor parte, a mudança interna, o que não se vê, o que realmente importa. O sucesso não é uma vitrine cheia de medalhas. É poder se olhar no espelho e saber que você está sendo fiel a si mesmo, mesmo que ninguém te aplauda por isso. Imagine que seu progresso é como uma semente. Você não vai ficar cavando a cada 2 dias para ver se já está crescendo, certo? Você a rega, a cuida, a deixa tranquila e um dia, sem aviso prévio, ela brota. Assim deveria ser sua disciplina, silenciosa, profunda sua, sem pressa para provar nada, sem ansiedade para chegar antes de ninguém, porque cada vez que você compartilha mais do que devia, você cede um pedaço de poder, você começa a viver dependente da opinião alheia e isso te torna frágil. O sucesso real não é medido pelo decorativo. Não está nas fotos bonitas, nem nos títulos, nem nos discursos motivacionais de domingo. Está em como você age quando está cansado, no que você decide fazer quando ninguém te obriga, nos compromissos que você mantém consigo mesmo, mesmo quando tudo em você quer abandoná-los. Isso é sucesso. O resto é decoração. Então não se preocupe em mostrar cada passo. Você não precisa provar nada a ninguém. Seu processo não é uma série da Netflix. Não precisa ser emocionante a cada momento. Precisa ser real, honesto, sólido. E isso, amigo, se constrói em silêncio. Faça da sua vida um compromisso consigo mesmo, não um espetáculo para os outros. Porque quando a energia está bem focada, ela não faz barulho, apenas avança como um rio subterrâneo, como uma respiração constante, como a disciplina de quem não precisa de motivação, apenas de propósito. Não publique seu progresso, viva seu processo. Treine nas sombras, que quando chegar a hora de brilhar, você nem precisará anunciar. Porque aquele que trabalhou em silêncio quando fala, sua voz tem peso. Você não precisa mostrar o caminho se já está caminhando firmemente nele. O preço de adiar tudo. O tempo é um recurso que, uma vez perdido, jamais se recupera. No entanto, vivemos em uma constante ilusão, enganando-nos com a ideia de que sempre haverá um melhor momento para começar, para agir, para mudar. Dizemos a nós mesmos: farei amanhã. Esperarei que as condições sejam perfeitas. Agora não é o momento adequado. Mas a verdade é que esse amanhã nunca chega e o preço de adiar tudo é muito mais alto do que imaginamos. A ilusão do depois é uma armadilha em que caímos com facilidade. Convencemo-nos de que no futuro teremos mais tempo, mais energia, mais recursos. Mas o futuro é uma promessa vazia, uma quimera que nos afasta do presente, do único momento em que realmente podemos agir. Vivemos em um estado de espera perpétua, como se a vida fosse começar em algum ponto distante que nunca alcançamos. E enquanto isso, os dias se acumulam, um após o outro, em uma pilha de oportunidades perdidas. Cada dia que você adia algo importante é um dia que se perde para sempre. O tempo não espera, não para, não tem compaixão. Cada momento que desperdiçamos é um fragmento da nossa vida que jamais voltaremos a recuperar. E não se trata só das grandes metas, mas também das pequenas decisões cotidianas. Aquela ligação que não fez, aquele projeto que não começou, aquela conversa que evitou. Tudo isso se soma e, no final, damos-nos conta de que gastamos anos inteiros na inação, na espera, na postergação. O peso das decisões não tomadas é, em muitos casos, mais difícil de carregar do que o dos erros cometidos. Porque enquanto os erros nos ensinam, nos fazem crescer, as decisões que nunca tomamos convertem-se em fantasmas que nos perseguem. São perguntas sem resposta, caminhos não explorados, sonhos abandonados. E esse peso, com o tempo, torna-se insuportável. Perguntamo-nos:
O que teria acontecido se eu tivesse tentado? Swinga, onde estaria agora se não tivesse esperado tanto? E essas perguntas não têm resposta, porque o tempo perdido não se recupera. Um dos maiores inimigos da ação é o perfeccionismo. Cremos que tudo deve estar perfeito antes de começar, que devemos ter todas as respostas, todos os recursos, todas as garantias. Mas a perfeição é uma meta inatingível, e esperar por ela só nos condena à paralisia. A vida é imperfeita, caótica, imprevisível. E é precisamente nessa imperfeição onde encontramos as maiores oportunidades para crescer, para aprender, para viver. Começar antes de estar pronto não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. É reconhecer que a ação, por imperfeita que seja, é sempre melhor do que a inação. O custo emocional de viver no amanhã é enorme. A procrastinação não só nos rouba tempo, mas também a nossa autoestima e a nossa paz mental. Cada vez que adiamos algo importante, sentimos-nos um pouco mais culpados, um pouco mais frustrados, um pouco mais ansiosos. Essa ansiedade acumula-se, convertendo-se em um fardo que nos impede de desfrutar do presente. Vivemos em um estado de tensão constante, como se estivéssemos sempre correndo atrás de algo que nunca alcançamos. E no final, damos-nos conta de que gastamos a nossa vida esperando, em vez de vivendo. A verdade é que nunca nos sentiremos completamente prontos. Nunca haverá um momento perfeito para começar. A motivação não chega antes da ação, mas é a ação que gera motivação. Quando damos o primeiro passo, por pequeno que seja, algo dentro de nós se ativa. Sentimos-nos mais capazes, mais confiantes, mais vivos. E esse impulso nos leva a dar o passo seguinte, e o seguinte, e o seguinte. A ação é o antídoto contra a procrastinação, a chave para romper o ciclo da postergação. Uma das formas mais efetivas de vencer a inércia é através de microcompromissos. Trata-se de nos comprometermos com pequenas ações, tão pequenas que não possamos dizer que não. Ler uma página de um livro, escrever uma só frase, fazer uma ligação de 5 minutos. Esses pequenos compromissos ajudam-nos a construir disciplina, a criar um impulso que nos leva para a frente. E com o tempo, esses pequenos passos convertem-se em grandes avanços. A vida não é uma espera, mas uma ação constante. Cada dia é uma oportunidade para começar, para mudar, para crescer. Não podemos nos dar ao luxo de adiar tudo, de viver na ilusão do depois. O preço da postergação é demasiado alto. É o preço de uma vida não vivida, de sonhos não realizados, de tempo perdido para sempre. Agir agora, neste momento, é a única maneira de nos assegurarmos de que não nos arrependeremos amanhã. Porque o amanhã, na realidade, nunca chega. A única coisa que temos é o hoje. E é no hoje onde devemos viver, agir, ser. Menos reclamações, mais ação. No vasto panorama da existência humana, há duas forças que competem para dominar o nosso comportamento: a reclamação e a ação. A primeira, embora às vezes pareça um refúgio reconfortante, é na verdade uma armadilha sutil que nos mantém presos em um ciclo de insatisfação. A segunda, por sua vez, é a chave que abre as portas da mudança e da transformação. E é nessa dicotomia que se encontra uma das lições mais profundas sobre o desenvolvimento pessoal: a importância de agir perante a tentação de reclamar. A reclamação, em sua essência, é um grito sufocado que surge quando nos confrontamos com algo que não gostamos. É uma reação natural, quase instintiva, perante a frustração, a dor ou a injustiça. No entanto, embora possa aliviar momentaneamente a tensão emocional, não resolve nada. É como tentar apagar um incêndio com palavras. Por mais eloquentes que sejam, as chamas continuarão devorando tudo em seu caminho. A reclamação não muda a realidade, só a descreve, critica ou lamenta. E nesse processo, corremos o risco de convertê-la em uma zona de conforto, um lugar onde nos refugiamos para evitar enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Mas há outra opção, um caminho menos percorrido, mas infinitamente mais poderoso: a ação. Agir é o antídoto contra a reclamação, a força que nos tira da inércia e nos impulsiona para a frente. Não importa se os passos são pequenos ou hesitantes, o importante é mover-se. Porque a ação, por mínima que seja, tem o poder de transformar as situações. É como uma semente que, ao ser plantada, começa a germinar
e com o tempo, dá frutos. A reclamação, por sua vez, é como uma semente que fica na mão, esperando que alguém mais a plante. E enquanto isso, o jardim continua vazio. A reflexão honesta é uma ponte entre a reclamação e a ação. É necessário parar e perguntar-se: quanto tempo dedico a lamentar-me? O que ganho com isso? Estou usando a reclamação como uma desculpa para não agir? Essas perguntas, embora desconfortáveis, são essenciais, porque só quando reconhecemos a nossa tendência a reclamar, podemos começar a mudá-la. A reflexão não deve ser um exercício de autocompaixão, mas uma ferramenta para identificar o que está em nossas mãos fazer e como podemos fazê-lo. Os estoicos, aqueles sábios da antiguidade, entendiam isso perfeitamente. Eles ensinavam que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como respondemos a isso. Em vez de gastar energia a reclamar do que está fora do nosso alcance, devemos nos concentrar no que podemos fazer. Essa filosofia não é um convite à resignação, mas à ação consciente e deliberada. É um lembrete de que, embora não possamos mudar o vento, podemos ajustar as velas. Imaginemos por um momento que a vida é um jardim. A reclamação é como parar em frente a um terreno cheio de ervas daninhas, lamentando-se do seu estado, mas sem fazer nada para melhorá-lo. A ação, por sua vez, é pegar uma pá, arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Pode ser que o processo seja lento e exaustivo, mas cada golpe de pá, cada erva daninha arrancada, aproxima o jardim do seu esplendor. E embora, a princípio, as mudanças sejam imperceptíveis, com o tempo tornam-se evidentes. O jardim floresce porque alguém decidiu agir, não reclamar. A responsabilidade pessoal é o núcleo dessa transformação. Ninguém mais vai resolver os nossos problemas por nós. Nem o destino, nem a sorte, nem outras pessoas. A decisão de agir recai unicamente sobre nós. E é nesse momento, quando tomamos as rédeas da nossa vida, que tudo começa a mudar. Porque a ação não só transforma as circunstâncias externas, também nos transforma a nós. Converte-nos em pessoas mais resilientes, mais capazes, mais conscientes do nosso poder. A persistência e o esforço são os aliados naturais da ação. As pessoas que alcançam os seus objetivos não são as que mais reclamam, mas as que, apesar das dificuldades, seguem em frente. Cada passo, por pequeno que seja, é uma vitória. Cada obstáculo superado, uma lição aprendida. E é nesse processo de avançar, cair e voltar a levantar-se que se forja o caráter. A vida não é um caminho reto e sem obstáculos, é um terreno cheio de buracos e curvas. Mas são precisamente esses desafios que nos fazem crescer. No final, a vida não se transforma com palavras, mas com ações. Falar é fácil, agir requer coragem. A reclamação pode ser reconfortante a curto prazo, mas é a ação que nos leva aonde queremos estar. Então, da próxima vez que se sentir tentado a reclamar, lembre-se, você tem uma pá na mão e um jardim pela frente. O que você vai fazer com eles? O tempo que você joga fora não volta. O tempo é um rio que flui sem pausa, arrastando consigo momentos que nunca voltarão. Nós, navegantes em suas águas, frequentemente nos distraímos com redemoinhos superficiais, esquecendo que a verdadeira jornada está em dirigir o nosso barco para um destino significativo. A gestão consciente do tempo não é simplesmente uma habilidade prática, é um ato de amor próprio, uma declaração de que a nossa vida merece ser vivida com intenção e profundidade. Mas como chegamos a este entendimento? Como nos libertamos das correntes invisíveis que nos prendem ao trivial e nos submergimos no essencial? Imagine por um momento que a sua vida é uma tela em branco. A cada dia, com cada escolha, você está pintando um traço nessa obra de arte. Que cores você está usando? Que formas está criando? Muitos de nós, sem nos darmos conta, deixamos que outros peguem o pincel e pintem por nós. As redes sociais, os dramas alheios, as distrações infinitas, são como manchas que se estendem sem controle, obscurecendo a beleza que poderíamos estar criando. A pergunta incômoda que devemos nos fazer é: quanto do nosso tempo está sendo roubado por atividades que não nos nutrem, que não nos elevam, que não nos aproximam de quem queremos ser? O scroll infinito é talvez o símbolo mais claro dessa perda de consciência. Deslizamos o dedo sobre a tela, passando de uma publicação para outra, como se estivéssemos buscando algo que nunca encontramos. No final do dia, o que resta?
Um vazio que não podemos nomear, uma sensação de termos estado ocupados, mas não produtivos. Não é que as redes sociais sejam inerentemente más. O problema reside em como as usamos. São uma ferramenta para nos conectarmos, aprendermos e crescermos, ou são um buraco negro que absorve o nosso tempo e energia? Os estoicos, aqueles sábios da antiguidade, entenderam algo que hoje, mais do que nunca, precisamos recordar. O tempo é o bem mais precioso que temos. Não é o dinheiro, nem o sucesso, nem as posses. É o tempo. Porque o tempo, uma vez perdido, nunca regressa. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, escreveu: "Não temos pouco tempo, mas perdemos muito." Essa frase ressoa com uma clareza inquietante. Não é que a vida seja curta, é que nós a encurtamos ao desperdiçar os seus dias no intrascendente. Mas como sair desse ciclo? Como recuperar o controle do nosso tempo e, por conseguinte, da nossa vida? A resposta não está em técnicas complicadas, nem em listas intermináveis de tarefas. Está em algo muito mais profundo, na decisão consciente de nos focarmos no que realmente importa. Isto implica, em primeiro lugar, deixar de nos envolvermos em problemas que não são nossos. Quanta energia gastamos nos preocupando com o que os outros fazem, dizem ou pensam? Quanto tempo dedicamos a julgar, criticar ou simplesmente observar da plateia? Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade está em nos ocuparmos do que está sob o nosso controle. Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas escolhas. Reduzir o consumo de conteúdo inútil é outro passo crucial. Vivemos em uma era de sobreinformação, onde estamos constantemente bombardeados por notícias, opiniões e entretenimento. Mas nem tudo que brilha é ouro. Muito do que consumimos não só não nos agrega valor, como nos afasta das nossas metas e nos enche de ruído mental. O que aconteceria se, em vez de perder horas em teorias da conspiração ou nos dramas das redes sociais, dedicássemos esse tempo a ler um livro que nos inspire, a aprender uma nova habilidade ou simplesmente a refletir sobre o nosso propósito? A ação consciente é a chave. Cada segundo que passa é uma oportunidade que se esvai. Não podemos nos dar ao luxo de esperar que as condições sejam perfeitas ou que alguém mais nos dê permissão para agir. O tempo não espera por ninguém. É implacável. E embora essa realidade possa parecer avassaladora, também é libertadora. Porque nos recorda que temos o poder de escolher. Podemos continuar sendo espectadores da nossa própria vida, ou podemos tomar as rédeas e nos tornarmos os autores da nossa história. Este é, no fundo, um chamado à responsabilidade pessoal. Ninguém vai viver a nossa vida por nós. Ninguém vai recuperar o tempo que perdemos. A pergunta que devemos nos fazer a cada dia é: estou usando o meu tempo de uma maneira que me orgulhe? Estou avançando rumo à melhor versão de mim mesmo? Se a resposta for não, não há por que desesperar. O tempo, embora limitado, sempre nos dá uma nova oportunidade. Mas essa oportunidade não deve ser desperdiçada. Então hoje, neste momento, decida. Decida deixar de se perder no trivial. Decida focar-se no que o faz crescer, no que o aproxima dos seus sonhos, no que o enche de significado. Porque no final, quando olhar para trás, não se arrependerá das coisas que fez, mas das que não fez. O tempo é o seu presente mais valioso. Use-o sabiamente. Nem todo mundo merece o seu tempo. O tempo, esse recurso intangível que flui sem pausa, é talvez o bem mais precioso que possuímos. Não se pode acumular, não se pode comprar, e uma vez que passa, esvai-se para sempre. É como um rio que corre implacável, levando consigo momentos, oportunidades e possibilidades. E, no entanto, quantas vezes nos encontramos presos em uma teia de compromissos, obrigações e expectativas que nos afastam do que realmente importa? Gerenciar o tempo não é apenas uma questão de produtividade. É uma questão de vida ou morte para a nossa essência, para o nosso bem-estar. Vivemos em uma sociedade que nos empurra constantemente a fazer mais, a ser mais, a dar mais. As redes sociais, os círculos de trabalho e até mesmo as nossas próprias famílias nos bombardeiam com expectativas que, em muitas ocasiões, não têm nada a ver com o que realmente queremos ou precisamos. Somos arrastados por uma corrente de demandas que nos exigem estar disponíveis, dizer sim a tudo e cumprir um sem fim de responsabilidades que, no fundo, não nos pertencem. Por que fazemos isso?
Por que cedemos a essa pressão? Frequentemente é o medo de decepcionar, de ser julgados ou simplesmente o desejo de nos sentirmos validados pelos outros. Mas nesse processo, perdemos algo inestimável: o nosso tempo e com ele a nossa paz. Dizer não não é fácil. É uma palavra curta, mas carregada de um peso emocional enorme. No entanto, dizer não é, em essência, um ato de amor próprio. É um gesto de proteção para com a nossa energia, o nosso espaço e o nosso bem-estar. Não se trata de egoísmo, mas de sobrevivência. Cada vez que dizemos sim a algo que não nos beneficia, estamos dizendo não a nós mesmos, às nossas prioridades, aos nossos sonhos. E assim, pouco a pouco nos esvaziamos, nos esgotamos e acabamos vivendo uma vida que não é nossa. Imagine por um momento que o seu tempo é um recipiente limitado. Cada compromisso que você aceita é como uma pedra que coloca dentro desse recipiente. Se não tiver cuidado, em breve ele estará cheio de pedras que não têm nenhum valor para você, e não restará espaço para o que realmente importa. Essa é a consequência de não estabelecer limites. Uma agenda repleta de compromissos vazios, um coração cansado e uma sensação de estar perdido, sem rumo, sem propósito. Os estoicos, aqueles filósofos da antiguidade que buscavam a serenidade em meio ao caos, tinham uma ideia clara: só podemos controlar o que está em nossas mãos, e o tempo, embora limitado, é um desses recursos que podemos gerenciar. Viver segundo as nossas próprias regras e não segundo as expectativas dos outros é a chave para uma vida plena. Não se trata de rejeitar tudo o que nos pedem, mas de escolher com sabedoria, de discernir o que merece o nosso tempo e o que não merece. É uma questão de foco, de prioridades, de autenticidade. Quando aprendemos a dizer não, algo mágico acontece. Sentimos-nos mais livres. De repente, o peso das expectativas alheias desaparece e podemos respirar mais profundamente. Focamos no que realmente importa, no que nos faz crescer, no que nos enche a alma. Protegemos a nossa energia e isso se reflete em tudo o que fazemos. Já não estamos dispersos, já não estamos esgotados. Estamos presentes, vivendo com intenção e convicção. Mas como chegar a esse ponto? Não é necessário justificar cada decisão que tomamos. Não devemos nos sentir obrigados a explicar por que escolhemos nos priorizar. O nosso bem-estar é razão suficiente. Antes de aceitar qualquer compromisso, pergunte-se: isto me beneficia? Isto contribui para o meu crescimento? Isto me aproxima das minhas metas? Se a resposta for não, então não tema dizer não. Não é uma rejeição aos outros. É um ato de respeito para consigo mesmo. No final, aprender a gerenciar o tempo e estabelecer limites não é apenas uma habilidade, é uma arte. É a arte de viver com propósito, de escolher conscientemente como queremos gastar os nossos dias. É a arte de nos priorizarmos, de honrar o nosso bem-estar, de viver uma vida que seja autenticamente nossa. Não deixe que o medo de decepcionar os outros o controle. Foque no que contribui para o seu crescimento, para a sua felicidade, para a sua paz interior. Porque no final do dia, o tempo é a única coisa que realmente temos e merece ser vivido com plenitude e convicção. Deixe que os fatos falem por si. Vivemos em um mundo onde parece que se você não conta, não vale. Se não publica, não existe. Se não grita, ninguém reconhece. Mas aqui vai uma verdade que incomoda muitos. Quanto mais barulho você faz, menos você constrói. Porque enquanto você está ocupado falando sobre o que vai fazer, há alguém em silêncio fazendo. E quando você terminar de explicar, ele já terá terminado. Então comece a entender isso. Se você realmente quer avançar, cale a boca e faça. Deixe o resultado falar por você. Sim, parece duro, mas é assim. O barulho só distrai, te afasta do foco, da ação real. É fácil cair na armadilha de parecer produtivo enquanto você conta tudo o que está planejando. Mas planejar não é fazer. Falar não é realizar. E cada vez que você compartilha sua intenção antes da hora, você tira a força dela, porque não se trata de anunciá-lo, mas de construí-lo passo a passo, sem testemunhas, sem faixas, sem narradores de fundo. Há uma razão pela qual as mudanças mais profundas acontecem nas sombras, porque o que você faz em particular tem mais poder do que qualquer publicação que você faça. Ninguém precisa saber a que horas você se levanta, quanto se esforça,
ou quais objetivos você tem anotados em seu caderno. Faça, viva, consiga, e quando chegar a hora, que o fruto seja notado, porque o fruto fala mais do que a semente. Quem entende isso não precisa impressionar, só precisa trabalhar. Marco Aurélio, um dos grandes da filosofia estoica, dizia que o que importa não é o que você diz que vai fazer, mas o que você faz sem dizer nada. Os estoicos sabiam que a verdadeira força está no controle, em não precisar da validação alheia, em avançar mesmo que ninguém veja, porque o que não se vê não significa que não exista. Significa que está sendo cozinhado em fogo brando, que está amadurecendo no momento certo, que ainda não está pronto para vir à luz, e tudo bem. Se você precisa falar sobre isso, provavelmente ainda não está pronto. Você já percebeu que quanto mais inseguro você está sobre algo, mais precisa contar? É como se ao dizer em voz alta, você buscasse reafirmar, mas a segurança real é silenciosa. Não precisa de confirmação, simplesmente flui. Você não está aqui para convencer ninguém. Você está aqui para provar a si mesmo que pode. E isso, amigo, é demonstrado com ações, não com discursos. Você não precisa compartilhar cada passo para que ele tenha valor. Na verdade, quanto mais oculto estiver seu processo, mais blindado ele estará. Menos opiniões externas, menos comparações, menos pressão. Apenas você, seu caminho e o trabalho constante. Aí está a magia no silêncio fértil, nesse espaço onde as mudanças são gestadas e depois impactam tudo. Não confunda discrição com invisibilidade. Você não está desaparecendo, está crescendo. Você não está fugindo, está fortalecendo suas raízes. E quando chegar a hora, você vai florescer tão forte que ninguém poderá ignorar. Mas não pelo que você disse, e sim pelo que você fez, sem anunciar, sem justificar, sem permissão. Faça em silêncio e deixe o resultado falar, porque não há resposta melhor do que uma transformação real. Não há argumento mais forte do que uma vida que realmente mudou, e não há nada mais poderoso do que aquele que não precisa de atenção, porque já tem direção. Então guarde seus planos, não porque sejam segredos, mas porque são sagrados. Proteja-os do ruído, defenda-os do ego, treine-os na calma e deixe que, quando chegar a hora, o fruto grite o que você nunca precisou dizer. Quando a árvore dá frutos, ela não precisa mais explicar que tinha raízes. Não opine sobre tudo. Venderam-te a ideia de que opinar é obrigatório, que tens de ter uma resposta para tudo, uma postura sobre cada tema, um comentário pronto para lançar como se fosses porta-voz da tua geração. Mas a verdade, e aqui vem o incômodo, é que o mundo não precisa da tua opinião sobre tudo. Mais ainda, em muitos casos o melhor que podes fazer é ficar calado. Sim, sei que sou estranho numa época onde todos gritam ao mesmo tempo, onde o valor de uma pessoa parece ser medido pelo quão ativo é nas redes, nas discussões, nas conversas de sobremesa eternas, onde se resolve o planeta em 5 frases. Mas diz-me uma coisa, quantas vezes falaste só para não ficares de fora, para não pareceres indiferente, por esse medo de não participar no que se fala? Pois aí está, falar por pressão, não por sabedoria. E isso nota-se. Calar também é sabedoria. E não falo de te reprimir, falo de selecionar, de entender que nem tudo o que pensas tem de sair da tua boca, de que às vezes o silêncio é mais elegante que 1000 frases inteligentes. Porque aquele que se cala por escolha, não por medo, demonstra que tem o controlo. E isso, amigo, é um superpoder. Marco Aurélio dizia na sua prática diária de filosofia estoica: escolhe ser mais silencioso, mais introspectivo. Fala só se o que vais dizer é melhor que o silêncio. E como tinha razão. Num mundo onde toda a gente quer soar, sobressai quem sabe quando não o fazer. Participar em tudo te desconcentra do que é teu. É como tentar correr enquanto paras a cada passo para discutir com os que estão na calçada. Não chegas a lado nenhum, porque enquanto estás ocupado a opinar sobre vidas alheias, causas virais, dramas de grupo ou decisões que não te dizem respeito, o que acontece com o que é teu? Quem cuida do teu foco, dos teus objetivos, da tua mente? Nem tudo merece a tua reação. Essa é outra verdade difícil de engolir. Há pessoas que falam só para provocar,
Notícias que só existem para dividir, opiniões lançadas ao ar esperando capturar a tua atenção como se fosses um peixe ingênuo. E tu, o que fazes? Mordes a isca? Saltas cada vez que alguém lança algo polêmico? Respondes a tudo porque achas que deves fazê-lo? Pois não. Às vezes o mais poderoso que podes fazer é não dizer nada, ignorar. Não porque não tenhas opinião, mas porque entendes que reagir a tudo te rouba tempo, paz e energia. E porque sabes que não és obrigado a demonstrar a tua inteligência a cada 5 minutos. O teu trabalho, a tua forma de viver, a tua tranquilidade já dizem muito mais. Falar menos faz-te ouvir mais. E aí está a chave, porque quando te calas de verdade começas a ouvir não só os outros, mas a ti, aos teus pensamentos reais, não os que estão contaminados pelo ruído exterior, as tuas prioridades, a essa voz interna que normalmente está enterrada sob a necessidade de ficar bem, de encaixar, de estar a par de tudo o que há para saber. Ouvir mais aguça-te, torna-te mais consciente, torna-te mais preciso, porque deixas de desperdiçar palavras e começas a usá-las como deve ser, com intenção, com direção, com respeito. E isso te distingue porque enquanto os outros continuam a gritar sem pensar, tu te tornas alguém que fala pouco, mas quando o faz, todos se calam para ouvir. Então já sabes, foca-te em ti mesmo e guarda silêncio. Não precisas comentar cada notícia, responder cada crítica, nem participar em cada conversa. Às vezes, o verdadeiro crescimento está em manter-te à margem do ruído, não por indiferença, mas por estratégia. Porque quando estás focado no que é teu, o mundo pode continuar a girar sem que tenhas de girar com ele. O sábio não responde a tudo, porque nem tudo merece a sua voz. Proteja sua energia. Há algo que cedo ou tarde você tem que entender. Se você quer parar de viver como um fantoche emocional, sua energia é ouro. E não estou dizendo isso como uma frase motivacional de caneca de café. É literal, porque cada palavra, cada pensamento, cada conversa desnecessária custa, e você paga por isso. Você paga com seu foco, com sua paz, com sua capacidade de avançar. Por isso, se você não aprender a proteger sua energia, ela será roubada até mesmo por aqueles que nem sabem o que querem da vida. Comece com algo básico. Não desperdice suas palavras com quem não ouve. Para que falar com alguém que só espera sua vez para responder com a sua? Para que se esforçar para explicar algo a quem já decidiu não entender? É como tentar encher um balde com um buraco no fundo. Você se esgota, se frustra e no final não consegue nada. Aprenda a soltar essa necessidade de que todos te compreendam. Não precisa. Às vezes o verdadeiro poder está em guardar silêncio e seguir seu caminho como se nada tivesse acontecido. A filosofia estoica fala muito sobre isso, sobre reservar sua energia para o que você pode controlar, sobre não desperdiçar sua mente no que não depende de você. Os estoicos não se desgastavam com cada crítica, com cada opinião alheia, com cada coisa que não se encaixava em seus planos. Sabiam que o mais valioso não era ter razão, era manter a calma. E isso hoje em dia é mais necessário do que nunca, porque vamos ser claros, seu foco não é negociável. Você não pode cedê-lo a qualquer um que bata na porta com uma fofoca, uma queixa ou uma urgência que não é sua. Se você sabe para onde vai, não precisa parar a cada 2 passos para explicar, que não entendam, que não te apoiem, que não achem bom. Não importa. Se o que você está fazendo é real para você, então você não tem que justificar nada. Porque enquanto os outros continuam opinando, você está avançando. E para avançar, você precisa de tempo. Tempo de qualidade, e isso implica protegê-lo do trivial, das reuniões que não agregam, das mensagens que só subtraem, das notificações que parecem importantes, mas só buscam te distrair. Cada vez que você diz sim a algo que não te acrescenta, você está dizendo não a algo que sim o faria. Então comece a blindar seu tempo como se fosse sagrado, porque é. Menos conexão externa, mais clareza interna. Essa é a fórmula. Você não precisa estar em tudo, saber tudo, opinar sobre tudo. Você precisa de espaço, silêncio, presença para se ouvir, para recuperar o controle da sua atenção que hoje está mais dispersa do que nunca. Sabe por que muitos se sentem perdidos? Porque estão muito conectados com o mundo e totalmente desconectados de si mesmos. Concentre-se em você. Desligue o barulho.
Não responda a tudo. Não explique tanto. Não entregue sua energia como se lhe sobrasse, porque não sobra. E cada vez que você se desvia, cada vez que você se prende ao que não importa, você está atrasando o que sim. Ninguém virá para te devolver essas horas perdidas. É sua responsabilidade cuidar delas, filtrar, escolher, proteger-se. E não se trata de viver isolado. Trata-se de escolher com inteligência, de não se tornar uma vítima do caos alheio, de manter seu foco mesmo que o mundo grite. Porque quando você está bem por dentro, todo o resto se ordena. Mas se você se deixar arrastar pelo externo, esqueça de ter clareza. Você vai viver cansado, confuso e frustrado por coisas que nem sequer eram suas. Faça menos, mas faça bem. Fale menos, mas com intenção. Conecte-se menos fora e mais consigo, porque aí está a diferença entre os que vivem em piloto automático e os que realmente tomam as rédeas da sua vida. Não é egoísmo, é ordem interna. Quem sabe o que vale não o dá a qualquer um. Rompa com a necessidade de validação. Em um mundo onde as redes sociais, as opiniões alheias e as expectativas sociais parecem ditar cada passo que damos, a necessidade de validação externa converteu-se em uma corrente invisível que nos prende. Vivemos em uma constante busca de aprovação, como se o valor das nossas decisões, da nossa existência, dependesse das curtidas, dos comentários ou dos olhares dos outros. Mas o que acontece quando nos damos conta de que essa busca nos está afastando de nós mesmos? Quando entendemos que viver para agradar aos outros é na realidade uma forma de trair a nossa autenticidade. Ser escravo da opinião alheia é como caminhar pela vida com uma máscara posta. É exaustivo, porque nunca pode relaxar, nunca pode ser você. Cada palavra, cada ação, cada escolha está filtrada pelo medo do que os outros pensarão. E nesse processo, algo dentro de nós vai se apagando. A autenticidade se esvai, substituída por uma versão de nós mesmos que cremos que será mais aceitável, mais querida, mais validada. Mas a que custo? Quanto de nós mesmos estamos dispostos a sacrificar no altar da aprovação alheia? O medo da rejeição é uma das armadilhas mentais mais poderosas que existem. Paralisa-nos, faz-nos duvidar, empurra-nos a tomar decisões que não ressoam com o nosso ser mais profundo. Deixar que esse medo dite as nossas vidas é como entregar as rédeas da nossa liberdade nas mãos de outros. É renunciar à nossa capacidade de escolher, de ser, de existir em plenitude. Mas aqui está a verdade. A rejeição não define o seu valor. A crítica não determina quem você é. Só você tem o poder de se definir, de se validar, de se encontrar. Aprender a se validar é uma jornada para o interior. É um processo de desaprender tudo o que lhe disseram que deve ser e começar a escutar o que realmente é. É entender que o seu valor não depende da aprovação dos outros, mas da conexão que tem consigo mesmo. Quando começa a se validar, algo mágico acontece. Já não precisa que outros lhe digam que está fazendo as coisas bem. Já não precisa que o aplaudam, que o reconheçam, que lhe deem permissão para ser. Porque você já se deu essa permissão. E isso, querido leitor, é a verdadeira liberdade. O vazio de agradar a todos é um abismo sem fundo. Quanto mais tenta agradar, mais se afasta de si mesmo. É como se estivesse em uma corrida sem fim, perseguindo um ideal que nunca poderá alcançar, porque sempre haverá alguém de quem não goste, alguém que o critique, alguém que o julgue. E nesse intento desesperado por ser aceito, perde de vista o mais importante, quem você realmente é. Porque a verdade é que não pode agradar a todos e não precisa fazê-lo. A sua vida não é um concurso de popularidade, é a sua vida. E merece vivê-la nos seus próprios termos. A sua vida, as suas regras. Parece simples, verdade? Mas quantas vezes nos encontramos vivendo segundo as expectativas dos outros? Fazemos escolhas baseadas no que os nossos pais querem, no que a sociedade espera, no que os nossos amigos aprovam. E no processo perdemos-nos a nós mesmos. Mas aqui está a chave. Você é o autor da sua própria história. Você é o único que pode decidir como vivê-la. Não deixe que outros escrevam o seu roteiro. Pegue a pena e escreva a sua própria narrativa, uma que esteja cheia de autenticidade, de paixão, de verdade. Distinguir o conselho da manipulação é uma habilidade essencial nesta jornada.
Nem tudo que parece uma sugestão bem intencionada realmente o é. Às vezes, as pessoas projetam as suas próprias inseguranças, os seus próprios medos, as suas próprias expectativas sobre você. E se não estiver atento, pode acabar tomando decisões que não são suas, que não ressoam com a sua essência. Aprenda a escutar a sua intuição, a discernir entre o que é um conselho genuíno e o que é uma forma de controle. Porque no final do dia, você é o único que sabe o que é melhor para si. A liberdade emocional é o poder de deixar ir o que os outros dirão. É desenvolver uma mentalidade forte e independente, uma que não desmorone perante a crítica, nem se inflame com o elogio. É entender que as opiniões dos outros são só isso, opiniões. Não são verdades absolutas, não definem quem você é. Quando deixa de se preocupar com o que os outros pensam, dá-se permissão para ser autêntico, para viver com integridade, para tomar decisões que estejam alinhadas com o seu verdadeiro ser. E isso, querido leitor, é onde reside a verdadeira felicidade. Então está pronto para romper com a necessidade de validação? Está pronto para se libertar das correntes da aprovação alheia e abraçar a sua autenticidade? O caminho nem sempre será fácil, mas prometo-lhe que valerá a pena. Porque no final, a única validação que realmente importa é a que vem de dentro. E quando a encontrar, descobrirá que tem estado completo todo este tempo. Só precisava se lembrar. A síndrome do algum dia. A síndrome do algum dia é um fantasma que habita a mente de muitas pessoas, um eco persistente que sussurra: não é o momento adequado, espere que as condições sejam perfeitas, você fará quando tudo estiver em seu lugar. Essa síndrome nada mais é do que uma armadilha sutil, uma ilusão que nos convence de que o futuro nos reserva um momento mágico em que tudo se encaixará e as nossas metas serão alcançadas sem esforço. Mas esse momento, esse algum dia, raramente chega. E enquanto esperamos, a vida segue o seu curso, implacável, como um trem em marcha que não para que subamos a bordo. A ideia de adiar as nossas ações e sonhos com a promessa de um futuro ideal é sedutora porque nos libera da pressão do presente. Permite-nos evadir a responsabilidade de agir hoje, sob a desculpa de que amanhã será melhor. Mas essa falsa esperança é um engano perigoso. Faz-nos crer que estamos a salvo, que ainda há tempo, que o futuro nos deve algo. E assim, enquanto esperamos, o presente se esvai, levando consigo oportunidades, experiências e a possibilidade de construir a vida que realmente desejamos. O problema reside em que o algum dia não existe. É uma quimera, uma projeção mental que nos distrai da única coisa que realmente temos, o agora. A filosofia estoica entendia bem quando ensinava que o presente é o único momento sobre o qual temos controle. O passado já se foi, o futuro é incerto, mas o agora é tangível, real. É neste instante que podemos tomar decisões, dar passos, semear as sementes do que queremos colher. Esperar que chegue o momento perfeito é como esperar que o mar esteja completamente calmo para zarpar. Se o fizermos, nunca navegaremos. O medo do fracasso e a busca da perfeição são dois dos maiores aliados da síndrome do algum dia. Paralisam-nos, convencem-nos de que não estamos prontos, de que precisamos de mais preparação, mais recursos, mais tempo. Mas a verdade é que nunca estaremos completamente prontos. A perfeição é uma meta inatingível e o fracasso é parte inevitável do caminho para o sucesso. O que importa não é evitar cair, mas levantar-se cada vez que o fazemos. Cada passo, por pequeno que seja, nos aproxima das nossas metas. A ação, mesmo imperfeita, é sempre preferível à inação. A procrastinação, essa companheira fiel do algum dia, é uma estação em que muitos ficamos presos. É confortável, sim, mas também é estéril. Não nos leva a lugar nenhum. Para avançar, é preciso descer dessa estação e subir no trem da ação. Não se trata de dar passos gigantescos de uma vez, mas de começar, de mover-se, de fazer algo, por pequeno que seja. Um único passo hoje é mais valioso do que 1000 planos para amanhã. A felicidade e o sucesso não são destinos distantes que alcançaremos no futuro. São o resultado das decisões que tomamos e das ações que empreendemos no presente. Cada momento que vivemos é um tijolo na construção da nossa vida. Se o desperdiçarmos esperando um futuro ideal,
corremos o risco de chegar ao final do caminho com um monte de tijolos sem usar e uma casa por construir. O futuro não nos deve nada. Não há garantias de que chegue tal como o imaginamos. A única coisa que temos segura é o presente, e é nele que devemos focar a nossa energia. Não se trata de viver com desespero, mas com intenção, com consciência de que cada dia é uma oportunidade para avançar, para crescer, para viver plenamente. O chamado então é claro: pare de esperar. Não permita que o algum dia roube o seu hoje. Comece agora, com o que você tem, onde você está. Não precisa ter todas as respostas, nem todas as ferramentas, nem todas as condições perfeitas. Só precisa dar o primeiro passo. O futuro não é mais do que uma série de presentes encadeados, e a vida que deseja se constrói com as decisões que você toma em cada um deles. Reflita por um momento. O que você está adiando? Que sonho está deixando nas mãos de um futuro incerto? Lembre-se de que o futuro não lhe deve nada, mas o presente está lhe oferecendo tudo. É hora de parar de esperar e começar a agir. É hora de viver. Pare de dar protagonismo aos outros. No grande teatro da vida, há um papel que só você pode interpretar: o seu. No entanto, muitas pessoas passam os seus dias atuando como figurantes na sua própria história, preocupadas mais com o aplauso do público do que com a autenticidade da sua atuação. Vivem presas em um roteiro escrito por outros, cumprindo expectativas alheias, enquanto os seus próprios sonhos e desejos se esvaem no fundo, como um cenário esquecido. Mas o que acontece quando nos damos conta de que a vida não é um ensaio? Quando entendemos que não há segundas oportunidades para vivê-la com plenitude? É então que surge a necessidade de tomar o protagonismo, de deixar de ser um personagem secundário na nossa própria existência. Viver para agradar aos outros é como tentar encher um copo que nunca se enche. Cada vez que cedemos às expectativas de outros, cada vez que priorizamos a sua aprovação sobre a nossa própria felicidade, algo dentro de nós se desgasta. O esgotamento emocional converte-se em uma sombra constante, uma sensação de vazio que nos recorda que estamos perdendo algo valioso, a nossa essência. Tornamo-nos especialistas em sorrir quando não queremos, em dizer sim quando o nosso coração grita não, e em caminhar por trilhas que não escolhemos. E no final do dia, ficamos com a pergunta: para quem estou vivendo realmente? A obsessão por agradar aos outros está tão normalizada que frequentemente nem sequer a questionamos. Desde pequenos, ensinam-nos que ser bons significa colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Premiam-nos por sermos complacentes e repreendem-nos por sermos egoístas. Mas onde está o limite? Quando se converte a generosidade em uma renúncia a si mesmo? A verdadeira valia não se mede pela quantidade de aprovação que recebemos, mas pela autenticidade com que vivemos. Não se trata de ser egoístas, mas de sermos justos conosco mesmos, de encontrar esse equilíbrio delicado entre sermos amáveis com os outros e sermos fiéis a quem somos. Imagine por um momento que a sua vida é uma tela em branco. Cada decisão que você toma, cada ação que empreende, é uma pincelada nessa obra de arte. Quer que seja uma criação sua, cheia de cores e formas que reflitam a sua essência, ou prefere que seja uma colagem de expectativas alheias, um reflexo do que outros querem ver? A chave está em priorizar o que realmente importa: o seu bem-estar, os seus sonhos, o seu crescimento. Não se trata de ignorar os outros, mas de não permitir que as suas expectativas controlem o seu pincel. Estabelecer limites é um ato de amor próprio. Dizer não é ser cruel, é ser honesto. É reconhecer que o seu tempo, a sua energia e a sua paz mental são recursos finitos que merecem ser protegidos. Aprender a dizer não é como construir um muro ao redor do seu jardim interior, para que só entre o que realmente nutre a sua alma. E embora, a princípio, possa ser desconfortável, com o tempo dar-se-á conta de que é uma das decisões mais libertadoras que pode tomar. A filosofia estoica nos ensina uma lição inestimável. Há coisas que estão sob o nosso controle e coisas que não estão. As nossas ações, as nossas decisões, as nossas prioridades são nossas. O ruído externo, as opiniões alheias, as expectativas dos outros não o são. Centrar-se no que podemos controlar devolve-nos o poder sobre a nossa vida.
Recorda-nos que no final do dia, somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas e, portanto, os únicos que viveremos com as suas consequências. Não faz sentido, então, tomar decisões que ressoem com o nosso coração e não com o eco das vozes alheias. A verdadeira liberdade não se encontra na ausência de responsabilidades, mas na capacidade de viver de acordo com os nossos próprios valores e desejos. É a liberdade de sermos autênticos, de tomarmos decisões que reflitam quem realmente somos, sem medo do julgamento ou da rejeição. É entender que, embora não possamos controlar como nos percebem os outros, podemos controlar como nos percebemos a nós mesmos. E essa percepção, essa relação consigo mesmo, é a base de uma vida plena. Viver o presente é o presente maior que podemos nos dar. É deixar de adiar a nossa felicidade em nome das expectativas de outros. É deixar de esperar o momento perfeito para sermos fiéis a nós mesmos, porque esse momento é agora. Cada dia é uma oportunidade para reescrever a nossa história, para tomar o controle da nossa narrativa e para recordar que somos os autores da nossa vida. Não deixe que os outros roubem o protagonismo da sua história. No final, a única coisa que importa é como você se sente consigo mesmo quando o pano cai. E isso, querido leitor, é algo que só você pode decidir. Ninguém vai te salvar. A vida, em sua essência, é uma tela em branco. Cada dia que amanhece é uma oportunidade para pintar sobre ela, para dar-lhe forma, para enchê-la de cores e texturas que reflitam quem somos e o que queremos ser. No entanto, há uma verdade incômoda que muitos evitam enfrentar. Ninguém mais pegará o pincel por você. Ninguém vai te salvar. Não há um herói de capa e espada que chegue para resgatá-lo das suas próprias batalhas, nem uma força divina que, por arte de magia, ordene o caos da sua existência. A responsabilidade de agir, de mover-se, de construir, recai unicamente sobre os seus ombros. E embora essa ideia possa parecer avassaladora, também é libertadora, porque significa que você tem o poder de mudar a sua vida. É fácil cair na armadilha da espera. Esperar que as oportunidades cheguem sozinhas, que a motivação apareça como um raio de luz em meio à escuridão, ou que alguém mais lhe ofereça a solução perfeita para os seus problemas. Mas a espera é inútil. O tempo não para, não faz pausas, não espera que você esteja pronto. Enquanto você permanece imóvel, outros avançam. Enquanto você sonha com um futuro melhor, outros o estão construindo. A vida não é um espetáculo em que você pode sentar-se para observar. É uma obra em que você deve participar ativamente. Cada dia que passa sem ação é um dia perdido, uma oportunidade a menos para se aproximar da vida que deseja. A chave para mudar a sua vida não está em resolver todos os problemas do mundo, nem em controlar o que está fora do seu alcance. Está em focar no que você pode controlar, você mesmo. As suas decisões, as suas ações, os seus pensamentos. Os estoicos, como Epicteto, entendiam isso perfeitamente. Eles ensinavam que a verdadeira fortaleza não reside em mudar o mundo exterior, mas em enfrentar a adversidade com dignidade e têmpera. Não se trata de que a vida seja fácil, mas de que você seja forte. Não se trata de que as circunstâncias sejam perfeitas, mas de que você haja, apesar delas. No entanto, agir não é fácil quando estamos acostumados a buscar desculpas. É mais cômodo culpar o entorno, as circunstâncias, a falta de oportunidades. É mais simples dizer "não posso" do que enfrentar o medo do fracasso. Mas as desculpas são só isso. Desculpas. Não o levam a lugar nenhum. Não resolvem nada. Só o mantém preso em um ciclo de insatisfação e frustração. A verdadeira força não reside em encontrar razões para não agir, mas em levantar-se e fazê-lo, apesar dos obstáculos, apesar do medo, apesar da incerteza. O momento para agir é agora. Não é preciso esperar o momento perfeito, porque esse momento nunca chegará. A perfeição é uma ilusão, uma armadilha que nos mantém paralisados. O melhor momento para começar a mudar é o presente. Este instante, este segundo, é tudo o que você tem. O passado já se foi. O futuro é incerto, mas o presente está em suas mãos. E cada dia que passa sem ação é um dia que não voltará, uma oportunidade que se esvai. Viver no piloto automático é outra forma de evadir a responsabilidade. É deixar que a vida o leve, em vez de tomar as rédeas. É esperar que o mundo lhe dê algo,
em vez de sair para buscá-lo. Mas a vida não lhe deve nada. Não há garantias, não há promessas. A única coisa que você tem é o poder de decidir o que fazer com o tempo que lhe foi dado. E se não o usar, se não tomar o controle, então estará desperdiçando o presente mais valioso que tem, a sua própria existência. A felicidade e o sucesso não são coisas que outros podem lhe dar. Não dependem das circunstâncias externas, nem da sorte, nem da aprovação dos outros. Dependem de você, das suas decisões, das suas ações, da sua capacidade para levantar-se cada vez que cai. Não pode colocar a sua felicidade nas mãos de outros, porque eles não têm o poder de dá-la. Só você pode construí-la, tijolo a tijolo, dia após dia. Para fazê-lo, você precisa de honestidade e autoconhecimento. Precisa olhar-se no espelho e reconhecer as suas responsabilidades, sem medo, sem desculpas. Precisa ser honesto consigo mesmo sobre o que quer, sobre o que o detém, sobre o que está disposto a fazer para alcançar as suas metas. Não se trata de ser perfeito, mas de ser consciente. Não se trata de não cometer erros, mas de aprender com eles e seguir em frente. A mudança não começa com um desejo, nem com um sonho, nem com uma ideia. Começa com a ação. Com esse primeiro passo, por pequeno que seja, que o tira da inércia e o leva para a frente. Não importa se não tem tudo resolvido, se não sabe como vai terminar, se não está seguro de que vai conseguir. A única coisa que importa é que você haja. Porque se não o fizer, se ficar esperando, se deixar que o medo ou a dúvida o paralisem, então se arrisca a chegar ao final da sua vida com o peso do arrependimento. E isso sim que é insuportável. Então pare de esperar, pare de buscar desculpas, pare de viver no piloto automático. Tome as rédeas da sua vida. Haja, porque ninguém mais o fará por você. Porque o tempo não para. Porque a felicidade e o sucesso dependem de você. Porque este momento, este instante, é tudo o que você tem. E se não o usar, se não o aproveitar, se não o converter em algo significativo, então estará desperdiçando a oportunidade maior que tem, a oportunidade de viver. A armadilha do estar ocupado. Em um mundo que parece girar cada vez mais rápido, onde o ruído das notificações e a pressão para cumprir uma lista interminável de tarefas nos rodeia, é fácil cair na armadilha do estar ocupado. Levantamo-nos cedo, corremos de um lado para o outro, respondemos e-mails, assistimos a reuniões, cumprimos prazos e, no final do dia, desabamos no sofá com a sensação de termos estado em movimento constante. Mas o que alcançamos realmente? Avançamos no que realmente importa? Ou simplesmente estivemos correndo em uma roda que não nos leva a lugar nenhum? Essa é a ilusão da ocupação constante. A crença de que estar ocupado é sinônimo de ser produtivo. Enganamos a nós mesmos pensando que se as nossas agendas estão cheias, estamos fazendo algo valioso. Mas a verdade é que a ocupação nem sempre se traduz em progresso. De fato, frequentemente nos distrai do que realmente importa. É como tentar encher uma banheira sem ralo. Por mais água que adicionemos, nunca encherá. As tarefas irrelevantes, embora nos mantenham ocupados, não agregam valor real às nossas vidas. A sociedade moderna contribuiu para essa confusão. Vivemos em uma cultura que valoriza a quantidade sobre a qualidade, que mede o sucesso pela quantidade de horas trabalhadas ou a quantidade de tarefas concluídas. Ensinaram-nos a glorificar a correria, a nos sentirmos orgulhosos de estarmos sempre ocupados. Mas essa mentalidade nos leva a uma sobrecarga de atividades que, em sua maioria, não têm um impacto significativo nas nossas vidas. Convertemo-nos em escravos da urgência, correndo atrás de tarefas que parecem importantes no momento, mas que, em retrospectiva, não contribuem para os nossos objetivos mais profundos. É aqui que entra em jogo a sabedoria dos estoicos. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, entendiam que a verdadeira riqueza não se mede pela quantidade de coisas que fazemos, mas pela qualidade das nossas ações e a serenidade da nossa mente. Eles nos ensinam que o tempo é o nosso recurso mais valioso e que desperdiçá-lo em tarefas triviais é uma forma de trair a nós mesmos. Em vez de nos deixarmos arrastar pela corrente da ocupação constante, devemos aprender a ser donos do nosso tempo, a escolher conscientemente em que investi-lo.
Para evitar cair na armadilha do estar ocupado, é essencial fazer uma pausa e refletir sobre o que realmente importa. Quais são as tarefas que contribuem para os nossos objetivos pessoais e nos aproximam da vida que queremos viver? Quais são as atividades que nos enchem de energia e significado, em vez de nos deixarem exaustos e vazios? Identificar essas prioridades não é fácil, especialmente em um mundo cheio de distrações, mas é um passo crucial para recuperar o controle das nossas vidas. Uma vez que identificamos o importante, o passo seguinte é aprender a dizer não. Dizer não às tarefas que não nos agregam valor, às demandas que nos distraem das nossas prioridades e à pressão social que nos empurra a estarmos sempre ocupados. Isso requer coragem e autoconhecimento, mas é uma habilidade essencial para viver uma vida mais significativa. Como disse o escritor James Clear, não se trata de fazer mais, trata-se de fazer o correto. O planejamento diário pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo. Dedicar alguns minutos a cada manhã para identificar as tarefas mais importantes do dia e criar uma lista curta de atividades com um propósito claro pode nos ajudar a manter o foco. Não se trata de encher a agenda com tantas coisas quanto possível, mas de escolher cuidadosamente aquelas que realmente farão a diferença. Este pequeno ato de reflexão e organização pode transformar a nossa forma de abordar o dia, ajudando-nos a evitar a ilusão de que estar ocupado equivale a ter sucesso. Mas no final, tudo se resume a uma mudança de perspectiva. A vida não é uma corrida para fazer mais coisas, mas uma travessia em que o essencial é saber como utilizar o tempo de maneira significativa. A verdadeira produtividade não se mede pela quantidade de horas trabalhadas, mas pela qualidade das ações que realizamos e o impacto que tem nas nossas vidas e nas dos outros. É nesse espaço em que deixamos de correr e começamos a caminhar com propósito, onde encontramos a verdadeira satisfação e a paz mental. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado pela sensação de estar constantemente ocupado, lembre-se de que não tem que continuar correndo na roda. Tire um momento para respirar, para refletir sobre o que realmente importa e para escolher como quer investir o seu tempo. Porque no final, a vida não se trata de quantas coisas você faz, mas de quanto significado encontra no que faz. E isso é algo que não se pode medir com uma lista de tarefas pendentes. Faça por você. Em um mundo onde as redes sociais e as opiniões alheias parecem ditar o ritmo das nossas vidas, é fácil cair na armadilha de viver para os outros. Encontramo-nos em uma constante busca de aprovação, como se cada curtida ou cada comentário elogioso fosse uma medalha que validasse a nossa existência. Mas o que acontece quando esse aplauso não chega? O que ocorre quando, apesar dos nossos esforços, não conseguimos encaixar-nos nas expectativas dos outros? A resposta costuma ser uma sensação de vazio, uma inquietude que nos lembra que temos estado correndo em uma corrida sem rumo, perseguindo algo que nunca nos pertenceu. A dependência da aprovação alheia é, em essência, uma forma de escravidão. Converte-nos em atores da nossa própria vida, interpretando um papel que não escrevemos, com a esperança de que o público nos ovacione. Mas quanto do que fazemos é realmente nosso? Quantas decisões tomamos porque nos preenchem e quantas porque cremos que agradarão aos outros? Viver assim é exaustivo, porque nunca há reconhecimento suficiente que acalme a sede de validação. E o pior é que, nesse processo, nos esquecemos de nós mesmos. Deixamos de ouvir a nossa própria voz, de conectar com os nossos desejos mais profundos e acabamos perdidos em um labirinto de expectativas alheias. A vida não é um concurso de popularidade. Não se trata de acumular seguidores, curtidas ou elogios. Essa busca constante de aprovação externa é como correr em uma esteira sem fim. Por muito que se esforce, nunca chegará a lugar nenhum. E enquanto isso, o tempo passa, e com ele, as oportunidades de viver uma vida autêntica, uma vida que realmente nos pertença. A verdadeira felicidade não se encontra na aceitação dos outros, mas na paz interior que surge quando agimos de acordo com os nossos próprios valores e desejos. É aqui que a filosofia estoica nos oferece uma perspectiva valiosa. Os estoicos ensinavam que a felicidade e a tranquilidade não dependem de fatores externos, como a opinião dos outros, mas do nosso próprio controle sobre a mente, as decisões e a atitude. Em outras palavras, não podemos controlar o que outros pensam de nós,
mas podemos escolher como respondemos a essas opiniões. A satisfação pessoal não provém dos aplausos, mas da coerência entre o que fazemos e o que realmente somos. É nessa autenticidade que encontramos a verdadeira plenitude. Isto não significa que devamos ignorar completamente os outros ou desprezar os seus elogios. O apoio e o reconhecimento podem ser gratificantes, mas não devem ser o motor que impulsiona as nossas ações. A chave está em nos priorizarmos a nós mesmos, em fazer coisas que nos preencham, sem esperar que outros nos deem o seu aval. É uma mudança de foco, em vez de perguntar-nos o que os outros pensarão. Srenia, devemos perguntar-nos: isto me faz feliz a mim? Para consegui-lo, é fundamental desconectar das fontes constantes de validação externa, como as redes sociais, e dedicar tempo a atividades que nos conectem conosco mesmos. Ler um livro que nos inspire, caminhar na natureza, meditar ou simplesmente refletir sobre o que realmente importa na nossa vida. Essas práticas nos ajudam a reconectar com a nossa essência, a recordar quem somos e o que queremos, para além das expectativas alheias. No entanto, o maior obstáculo nesse caminho não são os outros, mas nós mesmos. Somos nós que permitimos que as expectativas alheias nos bloqueiem, que nos deixamos levar pelo medo da rejeição ou do fracasso. Mas a verdadeira satisfação não se encontra em agradar aos outros, mas em sermos fiéis a nós mesmos. É nessa fidelidade que encontramos a liberdade, a capacidade de agir por paixão e não por obrigação. No final, a felicidade não é um troféu que se ganha com a aprovação dos outros, mas um estado de paz interior que surge quando fazemos o que amamos, quando vivemos de acordo com os nossos próprios valores e desejos. Não se trata de ignorar o mundo, mas de recordar que, em última instância, a única validação que realmente importa é a que nos damos a nós mesmos. Fazer as coisas por si mesmo é o caminho para uma vida mais livre, mais autêntica e, em definitiva, mais plena.